Porta aberta. Porta fechada. Tá bom, gente? Agora vamos para a aula de matemática. Oh, matemática não, né? Geografia, matemática foi a outra. Tá bom. Vamos para a aula de geografia, tá? Olha lá no roteiro como que está descrito. Agora vamos aprender especificamente sobre o clima brasileiro. Acompanhe o vídeo do professor com o livro de geografia nas páginas 94, 95, 96 e 97. Então já pega o livro de geografia e coloca nessas páginas específicas aí, tá? E no livro de atividades, responda as questões das páginas 192 e 193. Então a gente vai utilizar o livro de geografia para a gente estudar. E no livro de atividades, a gente vai responder lá nas páginas 192 e 193. Olha só, tá? Para estudar, a gente vai utilizar o livro de geografia normal, tá bom? Que vai ser lá na página, a partir da página 94. E para fazer as atividades, vai ser o livro de atividades, que vai começar lá na página 192 e vai até a página 193, tá? 2 páginas, tá bom? Então vamos lá. Na aula anterior de geografia, a gente aprendeu sobre clima e tempo, certo? O que é o clima, o que é o tempo, tá? Quais são as diferenças desses climas no globo, no mundo. Agora a gente vai estudar basicamente o mesmo tema, só que agora a gente vai focar no nosso país, né? No Brasil. Tem diferença do tempo aqui e do tempo no sul? Tem diferença do tempo no sul e do tempo no nordeste? Né? Tem. Como são chamados esses climas desses lugares? Vamos descobrir? Então tá bom, ó. Lá no livro de geografia, página número 94, tá? Essa página aqui com esse mapa bonito do Brasil aí, que é uma forma geométrica, né? Como a gente estudou em artes e em matemática. Olha só, para aprender. Em razão da grande extensão do nosso país, temos diversos tipos climáticos no Brasil. Observe no mapa a seguir e repare que se dá a distribuição dos diferentes tipos de clima pelo território brasileiro. A gente, brasileiros, o nosso país tem um território muito grande. Nós somos um dos maiores países do mundo. É o maior? Não, mas somos uns dos maiores, tá? Olha só, o tamanho que é o Brasil, né? E o que eu falei para vocês? Quando a gente vai estudar um mapa em geografia, ele está dividido por cores e lá no cantinho, cada cor vai me especificar o que significa, certo? Aqui, o que cada cor vai dizer? Qual que é o clima dessa parte verde? O clima que está nessa parte laranjada? O clima nessa parte amarela? Certo? Cada corzinha está determinando um tipo de clima, tá bom? Vamos ver aí no mapa como que está cada um. Acompanhe no mapa de vocês. Ó, lá no cantinho, em verde. Em verde é o equatorial, certo? Equatorial é o tipo de clima que predomina nessa parte verde. O nosso estado está lá? Não, né? Olha só, na parte verde a gente tem o Pará, a gente tem o Mato Grosso, a gente tem Porto Velho, a gente tem o Amazonas, tem Boa Vista, né? Então, toda essa parte verde aqui, o clima é considerado um clima equatorial, certo? Um clima predominante em florestas, tá bom? Agora vamos continuar, né? Essa parte marrom é o subtropical. E onde que está a parte marrom, né? Olha só. Passa, avião! Era um avião. Tá, vamos continuar. Olha só. Lá na parte marrom é a parte subtropical. Cadê o marrom no mapa? Cadê? Opa, tá aqui embaixo. Quais fazem parte dessa parte subtropical? Olha só, é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, a capital, Curitiba, que é lá no Paraná, certo? Um pedacinho de São Paulo tá ali também, certo? Então, essa parte marrom. Aí a gente tem essa parte mais alaranjada, mais escuro, né? Que é considerada a parte tropical. E olha só, o estado de Goiás está basicamente inteiro dentro dessa parte. Então, a gente mora em Goiânia, é considerado uma cidade tropical. O que é uma cidade tropical? Uma cidade que faz bastante calor, certo? Que tem bastante sol. A gente não convive aqui basicamente o ano inteiro com sol e calor, né? É considerado um clima tropical. Tá bom? Chove? Chove. Mas chove mais ou faz mais calor? Faz mais calor. Então o clima daqui é quente, certo? E temos lá um laranjado mais clarinho, né? Tropical de altitude. Então, quais são as cidades que têm considerado esse clima tropical de altitude, né? Olha só, lá na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, grande parte de São Paulo, um pedacinho de nada do estado de Goiás. Tá vendo aí, ó? Quase nada. Focou?
Acho que focou, né? Quase nada, certo? Então esse é o tropical de altitude, né? Porque tá o quê? Tá mais próximo ao mar, tá bom? Olha só, tropical semiárido, essa parte de amarelo. Então olha só, Bahia, Pernambuco, né? Roraima, olha só, toda essa parte amarelada do mapa, tá bom? Então olha só, cada cor significa um tipo de clima, né? Então olha só, no Brasil nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de climas a gente tem aqui no nosso país, né? Olha só, tanto que o nosso país é diverso, tá bom? Só dentro do nosso país a gente tem 5 tipos de climas diferentes, tá bom? Então vamos lá, continuando o texto, ó. Pelo mapa, é possível perceber que há 5 tipos de climas espalhados pelo território. Cada um deles ocupa áreas distintas e de diferentes tamanhos, mas na maior parte do país temos o clima tropical ou equatorial. Duas pequenas porções do território apresentam variações de clima tropical. Trata-se do tropical de altitude, no sudeste, e o tropical semiárido, no nordeste. Já na região sul, predomina o clima subtropical. Leia na página seguinte a descrição de cada um desses tipos de climas. Então, olha só, a gente descobriu que no mapa do Brasil, no Brasil, né, não no mapa em si, no Brasil a gente tem vários tipos de climas diferentes, tá bom? E agora a gente vai descobrir o que cada um deles representa. Olha só, esse quadro que a gente tem aí, ó, eu tenho cada um dos climas. É importante eu ler isso aqui, professor, mesmo depois do vídeo? É importante, certo? Porque se eu perguntar na prova lá qual que é o tipo de clima de tal lugar, vocês vão ter que saber, me responder, tá? Aí eu perguntar qual o tipo de clima no estado de Goiânia? Ah, é tropical, professor. Aí eu pergunto lá embaixo, e o que quer dizer tropical? Tá aqui a resposta. Quem leu, quem estudou, vai saber responder. Mas vamos lá, vamos ler agora, tá? Principais características dos climas brasileiros. O primeiro que a gente lá, clima equatorial. O primeiro quadradinho, me acompanha aí, ó. O clima equatorial é um clima de maior parte da região norte do país. Recebe esse nome porque a linha do Equador atravessa sua área de ocorrência. Além de fazer muito calor durante praticamente o ano inteiro, chove bastante em algumas partes, quase todos os dias. Então, olha só, ele tem esse nome porque a linha do Equador no nosso globo, a gente tem um globo lá que tem um mapa de todos os países, né? Passa uma linha bem no meio dele, certo? É chamada de linha do Equador. Então, ele tem esse clima, ele tem esse nome porque ele está bem nessa linha. Então, a gente chama de clima equatorial. E o que acontece nessa região? Em grande parte dela é como aqui no nosso estado, de Goiás, sol o tempo inteiro, certo? Com algumas pancadas de chuva. Mas em alguns pontos específicos daquele lugar chove o ano inteiro. Geralmente nas florestas, em algumas florestas, acontece isso. Por quê? Porque a sublimação lá é muito alta. Então o vapor que sobe de água para o céu é muito alto. Então costuma chover, sim, bastante, certo? Então olha aí, ó. Ele tem calor em grande parte do território, mas alguns pedaços dele sempre está chovendo. Clima equatorial. Primeiro clima. Vamos lá para o segundo. Clima tropical semiárido. O segundo quadradinho. Me acompanhe aí com a leitura, tá? É o clima característico do interior dos estados nordestinos, exceto do Maranhão. Trata-se de um clima muito quente, com chuvas escassas e irregulares. Dessa forma, chove pouco e em poucas épocas, que variam de um ano para outro, chegando mesmo a não chover durante longos períodos. Né? Podem ser anos. Em alguns locais, em razão desses longos períodos de seca, a maioria dos rios é temporária, o que prejudica bastante a agropecuária na região. Então tá, a gente não vê direto no jornal, uma moto passando correndo aqui, fazendo barulho. Tchau, moto. A gente não vê direto no jornal que tempo de seca no Nordeste, o governo está mandando caminhões pipa com água para o pessoal lá. Por quê? Porque é um lugar que é quente, muito quente. É um lugar que em grande parte do ano chega a fazer, tipo assim, 40 graus o ano inteiro. Tá? Então 40 graus é muito quente. Quanto maior a temperatura, maior o número, né? Então vai ser mais quente. Quanto menor, vai ser mais frio. E lá chega perto dos 40. Aqui em Goiânia, a gente já teve dias que a gente beirou 40 e dias até que a gente passou. Raríssimos, mas sim. Né? Mas olha só, a gente fica numa temperatura quente, mas mais amena do que lá. A gente fica ali nos nossos 35, 34, 26, certo? Lá não, lá é quente o tempo inteiro. E lá é tão quente que a chuva demora a chegar lá. Muitos anos sequer chove. Então, olha só, os rios secam. Então, se o rio secou, como é que o pessoal vai ter plantação? Como que eles vão regar a plantação?
certo? Como que eles vão beber água? Como que eles vão tomar banho? Então, a água é necessária lá para eles, mas como não chove, tem muita escassez de água, certo? Então, é um povo que tem ali, vamos dizer assim, muito sofrimento, porque sem água é impossível. Imagina se você aí na sua casa fica sem água por um ano, sem água para beber, sem água para tomar banho, sem água para fazer comida, né? Impossível. Então, olha só, o tanto que é difícil, tá? Então, olha só, o clima tropical semiárido, a característica dele é essa, tá? Ele é característico por ter temperaturas altas, por lá ser muito quente e por ter muito pouca chuva, tá? Raramente chove, tá bom? E a chuva, ela não tem uma data específica, por exemplo, dezembro vai chover, dezembro não chega logo, pode chegar dezembro e não chover, certo? Tá bom? Pode ser que a chuva chegue no mês que eles nem esperavam, pode ser que ela nem chegue, tá? Então, olha só, tropical semiárido, quente e com pouquíssimas chuvas, às vezes nem sequer chove. Agora, clima tropical. Clima tropical. O professor tá travando a língua toda hora, né? Olha só, o terceiro quadradinho aí, ó. Clima tropical. É o clima de onde? Aqui de Goiânia. Então presta bem atenção, ó, para você saber como que é o clima da nossa cidade. Vamos lá, ó. Esse tipo de clima ocorre em especial na porção central do território brasileiro. A gente não mora bem no centro-oeste, então olha só, bem na porção central, tá, do centro-oeste brasileiro. Em estados das regiões centro-oeste, nordeste e sudeste, principalmente destaca-se a presença do calor durante quase todo o ano. Porém, há duas épocas marcadas, uma chuvosa e outra mais seca, a qual costumam durar de 3 a 6 meses. Então olha só, no clima tropical semiárido é calor o tempo inteiro e quase não tem chuva, certo? Aqui a gente é calor a maior parte do tempo? Sim, é calor a maior parte do tempo, mas não tão quente como o semiárido, certo? A gente já tem uma temperatura um pouquinho mais baixa. Só que aqui chove, certo? A gente não passa um ano sem que tenha chuva. Aquele ano vai chover. Por exemplo, esse ano de 2020 já choveu? Já choveu. E vai chover mais ainda? Vai ter mais chuva? Vai ter mais chuva sim. Tá bom? Então a gente sabe que vai chover. Mesmo que demore um pouco, a chuva vai chegar pra gente. Tá? Basicamente, eu não sei relatar pra vocês se houve casos de teve ano de não chover no estado de Goiás. Eu acho que isso nunca aconteceu. Todos os anos choveram. Tá bom? Então olha só. A gente é quente? É. Mas não tão quente como o semiárido. E a gente tem chuvas diferentes do semiárido, que pode ser que chova, pode ser. Mas pode ser que não chova também pode ser. A gente sabe que vai chover, né? E a gente oscila um pouquinho nos nossos climas, tá? A gente tem um período do ano que é bem seco, né? A gente está chegando nesse período, né? Julho, agosto, é bem seco, né? Inclusive a gente tem que beber bastante água, tá? Tem que se hidratar, certo? Porque com o clima seco pode acabar ocasionando algumas doenças, tá? E a gente tem um período que ele é um pouco mais úmido, onde começa a chover. Né? Não tem aquela época do ano que você pensa assim, nossa, amanhã eu vou sair, vou jogar bola, vou na casa da minha amiga e você acorda e tá chovendo, né? Corta o seu barato. E aí você acorda no outro dia, tá chovendo de novo, porque é um período de chuva. Agora vai ter uma época do ano que você vai poder sair todo dia de manhã sem se preocupar, porque é uma parte mais seca, é uma parte com menos chuva. Né? E a gente tem que agradecer bastante por isso, porque são graças a essas chuvas que a gente acaba abastecendo os nossos leitos, certo? Que acaba gerando o consumo de água pra gente, tá bom? Tanto é que tem anos que chove menos, e aí a gente acaba passando um pouquinho mais apertado, tem que economizar no gasto de água, tá? Mesmo que não que esteja abundante água, mesmo assim é preciso economizar. Tá bom? Tá? Tem que ter ciência. Eu não tô tomar banho demorado. Se eu for lavar as vasilhas, eu vou ligar a água só para me enxaguar e já vou deixar ela desligada. Quando eu for escovar os meus dentes, eu não vou deixar a torneira ligada o tempo inteiro. Tá? Porque a água é um bem muito valioso pra gente simplesmente deixar ela aí por ralo abaixo. Né? Então, olha só, o nosso clima é desse jeito. Né? Ele se divide em um tempo seco e um tempo mais úmido. Certo? A gente tem temperaturas altas e quentes? Temos, mas não tantos quanto tropical, certo? E a gente tem o nosso período de chuva, tá? Tropical é isso aí, tá bom? Agora vamos lá para os climas tropical de altitude, né? Ali São Paulo, certo? Aquelas regiões mais próximas do mar, um pouquinho, não tão baixas quanto o sul, mas mais próximas do mar, tá? O clima tropical de altitude é uma das variações do clima tropical. E como o próprio nome diz, sofre influências de altitude, predomina em áreas de planalto e de serras da região sudeste, abrangendo uma pequena parte das regiões sul e
e centro-oeste. As temperaturas são mais amenas que as dos climas tropical e as chuvas bem mais distribuídas, ocorrendo principalmente no verão. Pode haver geadas nas épocas mais frias. Então, olha só, o clima tropical, estou costumando falar tropical, hein? O clima tropical de altitude, olha só, no clima tropical semiárido é muito quente. Quente demais, chega a fazer 40 graus. Em Goiânia, que é o clima tropical, é quente também, mas já é uma temperatura mais baixa, né? Se no semiárido ali faz os 40, aqui a gente chega a fazer até dias que faz até 26, que é uma das temperaturas baixas que a gente experimenta aqui, né? Mas a gente está ali entre a casa dos 35, 30 graus, tá? A gente está nessa faixa, então já é menor que a tropical. Já na tropical de altitude, o clima já é mais ameno, bem mais ameno, né? Lá faz 20, 26, e o que acontece lá? Chove muito. Eu não falei pra vocês que São Paulo é conhecido como a terra da garoa? Por quê? Garoa é aquela chuva bem fininha que fica caindo. E lá em São Paulo é basicamente o tempo todo tá tendo essa chuvinha, tá? Então olha só, é um tempo mais fresquinho, como eles falam, né? Tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? É legal porque é fresquinho, mas olha só, a maioria do tempo que você vai sair na rua tá úmido, tá molhado, então tem que tomar bastante cuidado, certo? Então olha só, já é o clima tropical, é um clima que está em terrenos planos, certo? Que tem a sua temperatura mais amena e que tem bastante chuva. Olha só o clima tropical de altitude aí, tá? Essas são suas características. Vamos lá para o último, o clima subtropical, né? Olha só, o último quadradinho aí, né? O clima característico da região sul do Brasil apresenta temperaturas mais amenas, sendo as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Durante o inverno, as temperaturas caem bastante, chegando a ocorrer geadas em algumas cidades. Pode até nevar ocasionalmente. Quer dizer que vai nevar? Não. Pode ser que neve, pode ser que sim, pode ser que não. E o que? A região sul, né? Aquela parte lá debaixo do mapa, lá no pezinho do mapa do Brasil, né? Aqui, ó. Região sul. Ela é uma região mais fria do nosso país. Se você gosta de frio, você tem que ir para lá. Você tem que ir para o Rio Grande do Sul, você tem que ir para Curitiba, você tem que ir para o Paraná. Lá faz bastante frio, tá bom? Então ela é conhecida como uma região subtropical. Por quê? É frio o tempo inteiro? Não, não tem como ser frio o tempo inteiro, certo? Porque, além de estar no território brasileiro, o sol tem grande interferência. Então, a temperatura lá, quando for, que eles consideram calor, ela é mais amena, né? Chega lá nos seus 20, estourando 30. Tem dias que pode fazer muito calor? Tem dias que pode fazer muito calor, né? Por exemplo, no Canadá, um país diferente do nosso, né? Lá, a temperatura é o seguinte, tem dia que eles sofrem de calor, chegam nos 40, e tem dia que está nevando, que eles não conseguem sair de casa de tanto frio, né? No sul, é mais ou menos isso em condições bem reduzidas, né? Em certa parte do ano faz calor, tem sol, você não precisa sair de blusas de frio na rua, mas quando chega o inverno, o frio aperta. Lá realmente faz frio. E lá também, no período de verão, costuma ter as suas chuvinhas, né? Chove regularmente no verão. Todo verão lá vai chover, tá bom? Então, olha só. A gente aprendeu quais são as características de cada uma, né? O que você vai fazer depois? Vai ler, vai estudar. Ah, equatorial. Tem alguns pontos de chuvas constantes e os outros geralmente mais ensolarado. Tropical semiárido, temperaturas extremamente elevadas e com pouquíssimas chuvas. Clima tropical, tem um clima mais elevado, não tanto como o semiárido, e tem suas chuvas regulares ali todo ano, certo? Clima tropical de altitude, temperatura mais anema? E chuvas constantes, certo? Basicamente, quase todo ano tem chuvas. E o clima subtropical é um clima bem mais ameno, mais friozinho, certo? E que quando chega o inverno, esfria bastante e tem suas chuvas regulares, tá? Então essa aí é a diferença dos climas brasileiros, tá? Agora vamos lá para a página de número 96. A influência no clima atmosférico. O que o clima tem a ver com o tempo atmosférico lá em cima? O clima é a predominância daquele lugar. Aqui em Goiânia, por exemplo, é quente. Mas o tempo atmosférico lá pode mudar, né? O céu não anda, não vai para um lado, não vai para o outro. Como que esse clima aqui embaixo altera o tempo lá em cima, certo? Vamos lá, ó. Como você já deve ter percebido no seu dia a dia, o clima influencia na organização do espaço. A ação do clima na vida das pessoas pode ser observada na habitação, no vestuário, na alimentação e até mesmo nas atividades realizadas em cada região. Por exemplo, as regiões muito secas não costumam ser boas para se praticar a agricultura, enquanto regiões muito chuvosas possibilitam alguns plantios, mas não outros. Então, olha só, cada lugar
ele tem a sua característica até mesmo pelo seu clima, né? Se a gente for no Rio Grande do Sul, a gente vai ver o pessoal com roupa de frio, com cachecol, com boina, né? Aqui em Goiânia você costuma ver isso? Não, porque não faz muito frio. O máximo que o goiano tem são 2, 3 peças de jaquetas de frios ali, com uma calça ou outra, e só. Se você for olhar o guarda-roupa de uma pessoa que mora no Paraná, metade do guarda-roupa dele vai ser roupas preparadas para enfrentar o frio. Por quê? Porque lá faz frio e aqui não faz frio, certo? Se você for viajar para lá, uma pessoa que já viajou vai te dar um conselho, ó, leva tal roupa para frio que você vai precisar, porque aquela região tem aquela característica, né? Então a cultura deles é essa. Por exemplo, aqui a gente gosta muito de pamonha, certo? Porque é uma comida legal para você comer, mesmo que tenha calor, não tem tanta coisa assim. Lá eles gostam de quê? Eles gostam de bebidas quentes, né? Lá eles bebem o chimarrão. O que é o chimarrão? São várias ervas que eles colocam dentro daquela cuiazinha, né? Que eles bebem, né, com aquele canudinho, com água quente. Por quê? Porque vai aquecer o corpo, né? Se aqui em Goiânia fizesse muito frio, talvez a gente também tivesse essa cultura. Mas não, aqui faz calor. Então a gente gosta do quê? A gente gosta do refrigerante, né? Goiânia gosta bastante de refrigerante e de suco. Por quê? Porque o clima aqui é mais quente. Então a gente tem essa característica. A nossa cultura é essa. A gente gosta de bebidas geladas e eles gostam de bebidas quentes. Por quê? Porque aqui faz calor. Então a bebida gelada vai me ajudar. Lá faz frio. Então a bebida quente vai ajudar ele. Certo? Agora, por exemplo, eu dou um exemplo aqui no texto. Se eu tenho uma terra seca, como no clima semiárido, tropical semiárido, eu vou conseguir fazer uma boa plantação? Se eu for plantar milho lá, vai crescer e vai dar milho, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque eu não sei se vai chover ou não vai. Tem anos que nem chovem, né? Então não é legal plantar. Agora, se eu planto aqui no estado de Goiás, eu sei que vai ter um período do ano que vai chover. Então, eu vou fazer aquela plantação e já pensar assim, ó, eu vou plantar para que quando a minha plantação estiver em tal etapa, em tal altura, vai chover e aí vai ajudar a minha plantação, certo? Então, aqui já é legal para fazer plantio. Esse tipo de trabalho aqui é bom. Então, aqui a gente tem a cultura da agropecuária, né? Agora, lá na região semiárida, lá no Nordeste, eles já não têm, né? Porque pode ser um desperdício de dinheiro. Ele pode plantar e não colher nada, tá bom? Vamos continuar o texto, certo? Assim, tanto o excesso quanto a falta de chuvas dificultam o plantio dos mais variados tipos no campo. É o caso do feijão e da soja, que podem apresentar redução em suas áreas de plantio, bem como na colheita. As diversidades climáticas, como tempestades, secas, geadas, chuvas de granizo, entre outros, já causaram quebras de safras no Brasil e no mundo, trazendo enormes prejuízos à agricultura e à sociedade. Se não chove, é ruim, né? Porque a planta ela precisa de água para sobreviver. Agora, se chove demais e se alaga, também é ruim, certo? Porque eu vou matar minha planta alagada. Por exemplo, se chove granizo, eu vou acabar, dependendo do tamanho das pedras de granizo, acabar destruindo a minha plantação, né? Então precisa ter esse equilíbrio, tá? Então por isso cada região é estudada. Se eu sou um fazendeiro, eu vou plantar, vou comprar uma fazenda e vou plantar soja. Eu tenho que estudar aonde eu vou comprar essa fazenda, em que estado, em que cidade eu vou comprar, certo? Para mim comprar ela em uma região em que a minha plantação de soja seja mais beneficiada possível, que esteja uma quantidade de chuva legal, nem muita nem pouca, para mim não prejudicar a minha plantação, né? Onde ela consiga crescer, absorver a água e eu possa fazer a colheita, onde não haja prejuízo nenhum, tá? Vamos lá para a página 97, a última página, né? No cotidiano das cidades, também se observa a influência das variações do tempo. Chuvas em excesso podem provocar enchentes, desmoronamentos e desorganização no trânsito. Por exemplo, já os longos períodos de estiagem contribuem para a poluição do ar e o surgimento de doenças respiratórias e a falta de água. Então, olha só, São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Mas, infelizmente, a cidade ela vai crescendo pela demanda populacional, né? Quanto mais pessoas vão chegando, mais pessoas vão crescendo. E muitas vezes essa demanda populacional acaba gerando um crescimento desorganizado. Então o pessoal simplesmente vai construindo casa, vai passando estrada e não pensa naquela estrutura direito. Então tem muitos lugares ali que o pessoal constrói as casas em beiradas de morro. Então quando começa a chover, aquela terra fica úmida e fica solta. Então vai desmoronar em cima da casa da pessoa. Olha só que tragédia, né? Então tem que ser bem pensado. Isso é o que a chuva causa. A causa, onde eu estou indo. O que a chuva causa, certo? E também muitas vezes por essa desorganização,
as casas ficam bem aglomeradas, a população às vezes não tem a educação de jogar o lixo no lixo, né? Acaba jogando bueiros, tal e coisa. E aí quando chove, aquele bueiro está entupido e aí alaga, a água sobe, vira uma piscina na rua, né? Uma água que pode estar cheia de doenças. Olha só, outra tragédia acontecendo, né? Então a gente tem que ser bem organizado. Já no clima semiárido lá no Nordeste, tem muito pouca chuva, o clima é seco, certo? Então pode causar muito o quê? Muita doença, certo? Aqui em Goiânia a gente tem um clima seco, tem sim, mas não tão seco a ponto de a gente ficar extremamente doente, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Por isso a gente tem que estar sempre se hidratando, sempre bebendo água, tá bom? Pra gente não pegar essas doenças respiratórias, certo? Ainda mais agora nesses meses que estão chegando, hein? Mês de agosto, ele é muito seco, então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar se hidratando. Tá bom? Então, olha só, tudo isso o clima da gente pode causar. Se ele é muito seco, ele pode causar essas doenças, pode causar essa falta de água que pode acabar, até pessoas falecendo por causa de falta de água, porque a água é essencial para a vida, né? Se chove demais, olha só como a cidade não tem estrutura, acaba alagando. Olha aí essa imagem, eu não sei de onde que é essa imagem. Pessoas usando os barcos para socorrer os atingidos por incêndios ocorridos no rio Taubaté, no município mesmo nome localizado no estado do Acre. Então olha só, lá no Acre, a cidade não tinha condições de receber aquela quantidade de chuva que recebeu. Então o que aconteceu? A cidade se alagou. Pessoas perderam móveis, certo? Perderam casas, tá bom? Então olha só, tudo tem que ter o seu tempo. Olha só, um desmoronamento, certo? Estava perto do morro, choveu, a água amoleceu ali a terra e a terra deslizou, tá bom? Dessa forma, os seres humanos sempre sentiram necessidade de decifrar e compreender o comportamento do tempo atmosférico, o que até os dias de hoje é um desafio antecipar a chegada das chuvas, quando as temperaturas vão aumentar ou diminuir. Conseguir prever a forma e a diferença dos ventos e das tempestades são tarefas muito difíceis, embora os cientistas estejam cada vez mais aptos a explicar esse fenômeno. Por isso, as previsões do tempo em jornais, televisores ou impressos recebem tanto destaque. Apesar de ainda não serem perfeitas, elas nos ajudam a planejar nossas vidas e atividades, né? Então, por que a ciência é extremamente precisa? Né? Porque a gente precisa da ciência nesse caso climático. Aqui a gente não tem. Mas lá nos Estados Unidos ocorrem muitos tornados, né? E por que a gente descobre que o tornado está chegando antes dele chegar? Por causa da previsão do tempo, né? O pessoal estudou, olhou o céu e falou, nossa, olha só, isso aqui quer dizer que vai chegar um tornado, vamos avisar a população. O que acontece? Ou eles se preparam lá para receber aquele tornado, né? Guardam os seus móveis, vão para bunkers que eles têm embaixo das casas, ou simplesmente saem de lá, tá bom? Então eles se prepararam graças à previsão do tempo. Agora, vamos supor, vamos voltar naquela sobre as plantações. Eu sou um fazendeiro e aí eu vou plantar soja. Eu sei que depois de tanto tempo que eu plantei a soja, eu preciso de chuva. Como é que eu vou saber que essa chuva vai chegar naquele tempo que eu quero para me comprar a terra em tal estado ou em tal cidade para me fazer a minha plantação? Eu vou ver a previsão do tempo. Nossa, olha, a previsão do tempo é que é para que em Goiás em julho chova. Geralmente não chove em julho aqui, né? Mas que julho chova. Nossa, então eu vou comprar lá em Goiás, vou começar a plantar agora para quando chegar julho, minhas plantas já estiverem maiores, chover e me ajudar, né? Olha aí, eu não usei a previsão do tempo, né? É a mesma coisa. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem todos esses deslizamentos quando acontece chuva? Então, o que a prefeitura faz? Opa, olha só, está chegando o período de chuva. Vamos prestar mais atenção no local, naquele local onde acontece bastante deslizamento e alagamento, porque caso a gente precisar, a gente já está pronto para agir, certo? Então, essa ação acaba sendo mais rápida, porque a gente já sabe se vai chover ou não. Então, a previsão do tempo é uma ciência muito precisa, certo? A gente precisa da previsão do tempo. Se você vai fazer uma viagem, vamos fazer uma viagem de férias. Vamos em outubro lá para Bahia, vamos para Morro do São Paulo, né? O professor já foi lá, muito bonito, né? Só que aí você liga lá e fala assim, nossa, eu quero reservar um quarto aí em Morro de São Paulo em outubro. Aí a pessoa fala assim, olha, eu não te recomendo você vir em outubro, porque chove bastante, então você não vai aproveitar a praia. Opa, olha aí, a previsão do tempo me ajudando, né? Vou escolher uma data melhor para mim fazer a minha viagem, tá bom? E olha aí, nós temos as atividades de geografia no livro de atividades, não é no livro de geografia, tá? Na página 192 e 193, tá bom? Respondam lá e quando a gente for voltar para as nossas aulas, a gente vai fazer essas mesmas aulas e a gente vai corrigir todas essas atividades juntos em sala de aula, tá?
tá? E a gente vai acabar sendo uma dinâmica até mais rápida. Então, até a próxima.